Deus, Ele está organizando tudo. Você crê nisso? E você sabe que muitas vezes, para organizar as coisas, é necessário um pouco de paciência. Uma casa bagunçada não é agradável, mas comece a organizar para você ver o trabalho que dá. Mas depois de organizada, todo mundo se sente bem naquele espaço. Assim é a sua vida espiritual, ela precisa ser organizada. E você precisa deixar alguém que sabe fazer isso. Cada coisa no seu devido lugar. Tem prioridades, tem coisas que é mais emergente, que é necessário que se organize primeiro. E aí que está o X da questão. Existem muitos colocando as prioridades, que era, ou pelo menos que era para ser as suas prioridades, como últimas coisas a serem organizadas. Deixa eu te ensinar uma coisa. Uma vida espiritual bagunçada é sinônimo de uma vida inteira bagunçada. Você quer saber como é que está a vida de uma pessoa? Basta você olhar para a vida espiritual dela. O relacionamento dela com Deus diz tudo. Como é que está o casamento dela? Como é que está as suas finanças? Como que está a sua saúde física e emocional? Então, se a vida espiritual é a base, eu tenho que organizar primeiro o quê? A minha vida espiritual. O quanto de tempo eu invisto na minha vida com Deus? Qual a minha preocupação com a minha alma? Porque quando se fala da vida espiritual, então, tudo que você for fazer para organizar a sua vida espiritual, você vai ter que usar ferramentas espirituais, que é a sua fé, a oração, o seu jejum, a meditação diária na palavra de Deus, como disse Jesus, o pão nosso de cada dia. Então, uma pessoa desorganizada, ela é conhecida como uma pessoa o quê? Fala para mim. Quando você vai na casa de alguém e está tudo de cabeça pro alto, costumam dizer que a dona daquela casa é o quê? Não, desorganizada é um nomezinho bonitinho até. Fala um nome feio aí, fala. É uma pessoa relaxada. E ninguém quer ser relaxado, por mais que seja o armário, o guarda-roupa, é ou não é? A cozinha. Mas a sua vida espiritual diz muito sobre você. Diz muito. Você pode ver que os nutricionistas, quando a pessoa vai passar com eles, uma das frases que eles mais gostam de usar, qual que é? Você é o que você come. Não é assim? Você é o que você come. O alimento diz muito sobre o teu corpo físico. Pois é. No âmbito espiritual não é diferente. Você é o que você come, aonde você se alimenta, o que você busca para a sua vida espiritual. Benefícios, bênçãos, está tudo errado. Se nós estamos aqui para nos beneficiarmos, para sermos abençoados, se isso for prioridade, nós já começamos errado o dia. Se nós saímos da nossa casa, se eu, por exemplo, vir aqui para fazer um culto para você, eu já comecei errado. Eu, você, eles que estão aqui no louvor, aqueles que estão lá atrás organizando tudo para acontecer o culto. Se nós estivermos aqui fazendo isso para alguém ou para benefício próprio, começamos errado o nosso dia. Nós temos que estar aqui para agradar, adorar, cultuar o nosso Senhor. Amém? Se não fizermos dessa forma, repito, começamos o dia errado. O que nós fazemos é para Deus, porque é dele que vem a nossa recompensa. Organize a tua vida espiritual. Pegue a sua Bíblia, por favor. Deixa eu falar algo para você. Nós vamos meditar, está lá em Mateus 15.
Perdão, Mateus 16, verso 5 ao 12. Nós já vamos ler isso aqui e vou te explicar com detalhes que o Espírito Santo revelou no nosso coração. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim, Cumpra em mim, aleluia, o teu querer. faz o que está em teu Faz o coração. que estás em teu coração. Diga para Jesus assim, ó, e que a cada dia, E que a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Jesus. Olha, para uma pessoa que anda organizada na sua vida com Deus, problemas não são problemas, são desafios. Ela não chama problema de problema, ela chama de desafio. Olha, tenho mais um desafio pela frente. Quando que problema é problema? Quando eu estou bagunçado, desorganizado na minha vida, no meu relacionamento com Deus. Aliás, até o que não é problema vira problema, né? Até o que não era para ser difícil se torna difícil. Tem momentos que a gente olha para a vida das pessoas que não conhecem Jesus, e você vai me ajudar nisso agora, e você vê ela desesperada por causa de um problema, e você pergunta, mas por que você está assim? E ela diz, por causa disso. Por dentro você até ri, não da pessoa, mas do problema, ou daquilo que ela chama de problema. Porque para você, por causa da sua maturidade espiritual, por causa da sua fé no Deus que você serve, aquilo não é um problema. E às vezes a gente chega a ser até mal educado, no bom sentido. E a gente diz assim, mas você está sofrendo por causa disso? Não, vem cá, você está chorando por causa disso? Me desculpa, mas isso não é motivo para você se desesperar. Só que se a gente voltar um pouquinho atrás, um dia nós já fizemos isso também. Um dia, até o que não era problema virava problema. Mas quando a gente aprende, pessoal, a desenvolver a nossa fé em Deus, o problema se torna apenas um desafio que você vai superar. E o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, gosta de desafio. Eu gosto de desafio. Sabe o que eu não gosto? Quando está tudo muito calmo. Eu gosto de desafios, porque é aí que nós mostramos a glória e o poder do Deus que a gente diz que crê. Porque as pessoas lá fora, elas só veem Deus através da nossa vida. A sua família que não conhece a palavra de Deus, que não conhece a Deus, só de ouvir falar, mas não teve experiência, vai conhecê-lo através da sua vida. Quem está comigo? Através do seu testemunho, das palavras que saem da sua boca. Então, a situação que surge, ou desafio, que se você quiser chamar de problema, tudo bem, é para mostrar a glória de Deus através daquela situação. Você vai para aquele problema, você vai para aquele desafio e você supera. E quem olha diz, poxa, se deu para o fulano, se deu para ela, então é possível para mim também. Na verdade, as pessoas têm o hábito, o ser humano é assim, a tendência dele é procurar alguém que fracassou para justificar os seus fracassos. É para dizer assim, bom, tá ruim para mim, mas também não tá bom para quase ninguém. Tá difícil para mim, mas para fulana, para o fulano, tá mais difícil ainda. Ela sempre procura alguém que está sendo vencido, que está sendo fracassado, para justificar os seus fracassos. Eu não sei se vocês estão compreendendo. Quem está comigo aí? Você não pode fazer isso. Você tem que olhar para alguém que, aliás, isso é um conselho,
procure andar e conversar com pessoas mais vitoriosas do que você, com pessoas mais capazes do que você. Procure seguir o exemplo daqueles que conquistaram o que você almeja e deseja conquistar. Porque até as pessoas com quem você se envolve, com quem você fala, com quem você anda, pode interferir diretamente nos resultados da sua vida. Você sabia disso? Cuidado com quem você abre o seu coração. Cuidado com para quem você conta sobre o teu sonho. Lembra de José? José era um sonhador. Ele teve um sonho que ele ia ser um líder. E até os irmãos dele, a mãe e o pai dele, ele ia liderar. E ele vai e conta para os irmãos. Os irmãos fizeram de tudo para jogar ele. Aliás, fizeram de tudo e jogaram ele no buraco. Pegaram ele e jogaram ele num buraco. A Bíblia chama de cisterna. Um lugar que outrora era um poço. Vamos jogar ele aqui dentro. Cuidado, que tem pessoas que depois que você conta o seu sonho, ela começa a se esforçar para jogar você num buraco. Ela começa a se esforçar para atrapalhar a realização desse sonho. Quando José se viu dentro do buraco, dentro da cisterna, tiraram ele do buraco, passava os soldados do Egito, venderam ele para os mercadores. Ele foi ser escravo. Ele se tornou escravo por causa de ser sonhador. Depois de escravo, foi acusado de crime sexual, que agora virou uma festa por aí, né? A gente vê os camaradas sendo acusados disso, daquilo. Ele foi acusado de ter pego à força a esposa do patrão. Mentira dela. A mulher partiu para cima dele, queria ele, por várias vezes ele fugiu, porque ele tinha um sonho. Ei, quem tem sonho não se envolve, quem tem sonho grande não se envolve com coisas pequenas. Você pode falar isso aí ou não? Quem sonha grande não se envolve com coisas pequenas. Se você está envolvido com coisas pequenas e você não consegue se desvencilhar, comece a sonhar grande. Comece a pensar grande, que você vai ver que as coisas pequenas, que são erradas, ilícitas, não vai valer a pena mais. José foi acusado, foi preso, foi jogado lá no fundo da masmorra, lá dentro da cadeia. Ele liderava os presos. Às vezes, atitudes erradas podem retardar, mas não pode impedir do sonho acontecer. Pode ser que você fez coisas na sua caminhada, atitudes que você tomou, pessoas erradas com quem você se envolveu, que atrasaram, entenda, atrapalharam os planos de Deus na sua vida, mas não puderam mudá-los. Ninguém pode mudar, ninguém pode impedir os planos que Deus tem para a sua vida. Você pode dar um glória a Deus ou não? Solta o glória aí, gente. Amém? Você pode até retardá-los, atrasar eles, dependendo para quem você conta, com quem você anda, com quem você se envolve, mas você não, e ninguém vai poder impedir, eles vão se cumprir, mais cedo ou mais tarde. E eu quero dizer para você que está chegando a hora, está chegando o momento do teu sonho, do plano de Deus se concretizar na sua vida. E é por isso que Satanás tem se levantado contra você. É por isso que as lutas têm surgido do nada. É por isso que tem aparecido pessoas malignas do nada no teu caminho. Coisas que vêm falando ao seu ouvido, querendo minar a sua fé, querendo desviar o seu foco das coisas de Deus, querendo tirar você da presença de Deus. Porque não é da igreja, não é da instituição que o diabo quer tirar você. O diabo não se preocupa se você vem no templo dos milagres, se você vai na assembleia, se você vai na batista. Ele não se preocupa com isso. Ele não quer que você esteja na presença de Deus.
Ele não quer que você esteja envolvido com as coisas de Deus, porque quem disse que estar na igreja é estar envolvido com Deus? Quem disse que quem está na igreja está levando a sério as coisas de Deus? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque se a pessoa está na igreja, mas ela não está levando a sério, o diabo está nem aí para ela já está se atrapalhando sozinha. Mas se você vem menos na igreja até do que a outra pessoa que não quer nada com Deus, você vem com sinceridade, com excelência, com entrega, com verdade, aí Satanás está preocupado com você. Aí ele vai querer afastar você das coisas de Deus. Ele até quer que você fique na igreja mesmo, e se engane, e se iluda, mas continua vivendo a vontade dele, para você pensar que está salvo, para você pensar que está tudo bem. O que ele não quer é que você tome uma decisão hoje, é que você decida nunca mais, porque eu sonho grande, eu não vou me envolver com coisa pequena, porque eu sonho grande, eu não vou me envolver com as coisas desse mundo. Quem está comigo? Quem está ouvindo aí? A crise, a dificuldade, anota isso, identifica quem está disposto, porém só é abençoado quem está preparado. Tem muita gente disposta a lutar, sabe aquela pessoa aguerrida, aquela pessoa que qualquer situação que surge, ela vai para cima mesmo, mas nem todos estão preparados para conquistar aquilo que Deus tem para elas. Não é ser disposto, é ser servo, é ser obediente. Aprenda algo que eu vou te ensinar, que eu ouvi outro dia e eu achei tremendo isso. Nós temos que ser como sal. Você já percebeu que quando você faz uma comida, pode ser a melhor que seja, o melhor prato, se não tiver sal, todo mundo percebe, todo mundo fala, faltou o sal. Então nós percebemos que o sal, ele só é lembrado, falado, citado, quando ele não está. Quando está o sal na comida, você vai comer e fala assim, poxa, que sal maravilhoso nessa carne, fala isso? Que sal gostoso nesse feijão com arroz, você fala isso? Mas se o sal não está, você fala? Faltou o sal. O homem de Deus, a mulher de Deus, não se preocupa com aplausos ou com elogios, mas ele faz sentirem a falta dele, porque ele é excelente naquilo que ele faz. Ele faz o seu melhor sempre, ainda que não fique, ele nem precisa disso, o tempo todo, aplaudindo, dizendo muito obrigado, né? Ela é como o sal, por isso que Jesus falou, né? Vós sois o sal da terra. O sal é comentado, é falado, é lembrado quando ele não está, ele faz falta. Quando ele está, ninguém percebe, porque ele está ali. Ser o sal é você marcar a vida das pessoas que estão ao seu derredor, com as suas atitudes. Ei, o que falam quando você não está presente? Quando você vira as costas do seu trabalho, daquele setor onde você trabalha, o que falam de você? Que fez falta? Ou graças a Deus que não está aqui? Amarrado, né, irmão? Que bom que fulano não veio hoje. Que bom, graças a Deus, ela fulana não veio hoje. O que falam quando nós não estamos? Qual é a imagem que a gente passa para as pessoas? Com o que Deus nos deu, olhe para mim, ó, as habilidades que Deus deu a você. Ele habilitou as suas mãos, Ele te deu sabedoria, Ele te deu talentos. Para que você tem usado isso? E te digo mais, se for só para benefício próprio, se você pensa em crescer só para cima, então quando você sai, as falácias não são das mais agradáveis. Porque tem gente que ela só quer crescer para cima, ou seja, ela só quer crescer para si. E a gente tem que começar a crescer para os lados também. Amém, gente? Quando a gente para de crescer para cima, cresce
para os lados também. O que é crescer para os lados? É com as bênçãos que Deus te dá, você alcançar naturalmente a vida das outras pessoas. Dá uma glória a Deus aí, gente. Levanta as mãos assim, as duas. Bem esticado, bem alto assim. Faz assim para cá agora, ó. Isso. Faz para cá assim agora, ó. Isso. Ah, meu Deus do céu, amém? Estica o esqueleto aí, me ajuda aí, pessoal, senão eu fico sozinho aqui falando. Crescer para os lados é você se preocupar com aquilo que Deus tem me dado, o que eu tenho feito. E é isso que nós vamos ler aqui na palavra de Deus. Quando você se preocupa em abençoar, ser abençoado para abençoar, receber para entregar. Deus abençoa você, não é para você agarrar e segurar, é para você segurar, mas com a mão aberta. Tem gente que tudo que ela tem, ela segura assim, ó. Ela é avarenta. Ela não tem disponibilidade para abençoar, ela não é fonte, ela é poço. Compreende o que eu quero dizer? Você é um canal, deixa passar por você as bênçãos. Deus quer te abençoar para você abençoar outras pessoas. Isso é igreja. Isso é ser igreja. É você se compadecer com aquele irmão, com aquela irmã, com a fé mais fraca do que a sua, e não acusá-lo, não condená-lo. E quando você vê algo de errado, você não fica acusando. Você, com a sua honestidade, com o teu caráter, condena e acusa o que está errado nos outros. Você condena o que está errado, fazendo o que é certo, não falando o que está errado. É diferente. Você quer constranger alguém que está falando besteira perto de você? Basta você falar o que é bom. Você quer constranger alguém que fica mentindo o tempo todo? Não precisa você dizer que ele está mentindo. Apenas quando você tiver a oportunidade de falar, fale a verdade. E a pessoa perceber que ela falando mentira e você falando a verdade, os resultados de um para o outro são totalmente diferentes. E o preço de quem age dessa forma às vezes é muito, muito maior. Então quando Jesus, ele chega para os discípulos, está aqui, ó, vamos lá, coloca aí Mateus, por favor, capítulo 16, versos 5 ao 12. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem lembrai-vos dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Aí ele diz: como não compreendeis que eu não estou falando a respeito dos pães? Eu estou falando tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Olhe para mim agora, para que serve o fermento? Para forçar um crescimento. O fermento, agora tem uma não sei quem foi que falou para mim, se foi a minha esposa, que tem um pão que a gente compra, que a gente come, que eles chamam de fermentação natural. Vocês já viram esse pão já, não? Tem, não tem? E ela falou para mim uma coisa que eu fiquei achei muito legal, que dá um trabalho. Fermentação natural é o pão que a pessoa deixa crescer naturalmente, faz menos mal. O fermento é aquilo que força o crescimento. Os discípulos partiram para uma cidade, esqueceram os pães em casa, não tinha comida, eles estavam preocupados com os pães. Aí Jesus chegou para eles e falou assim: ó, vem cá, vocês esqueceram os pães? Pois é, então vocês vão lá, no meio dos fariseus, vocês tomem cuidado com o fermento deles. E eles não entenderam. Acho que ele está falando isso por causa do pão que nós esquecemos. Aí Jesus volta e diz assim: estão discutindo por quê? Eu não estou preocupado com o pão, porque, e nem vocês deveriam, porque eu multipliquei. Eram 5 pães e eu multipliquei e 5.000 homens comeram. Com Jesus não falta pão, diga amém.
O problema é o fermento, Jesus falou. Vocês vão chegar lá e vão usar o fermento dos fariseus. O que ele quis dizer com isso? Pessoas que estão forçando as coisas acontecerem na vida delas. Pessoas que querem fazer crescer, alcançar e conquistar, realizar os sonhos delas na força bruta, na força do seu braço. Em outras palavras, do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Você pode ver, se casa forçadamente, vai ter um casamento fracassado. Tudo que você faz crescer de forma desorganizada na sua vida, sem a direção de Deus, sem a presença do Espírito Santo, as coisas têm que acontecerem de forma natural. Não adianta você, não adianta eu querer, tudo Deus faz. Para Deus tudo é possível, sim ou sim? Fala comigo, gente. Tudo é possível, sim ou sim? Mas nem tudo é necessário. Nem tudo. Deus pode fazer tudo. Mas a pergunta é, Ele quer fazer esse tudo? E quando Ele quer fazer? E como Ele vai fazer? Nós não podemos nos limitar apenas, Deus pode fazer tudo. A gente tem que ir um pouco mais longe. Ele quer fazer tudo. É necessário Ele fazer tudo isso. E o tempo dele fazer tudo isso? Quando os discípulos ouviram Jesus falando do fermento e eles não compreenderam, Jesus queria alertá-los para não cair no engano de como as coisas estão funcionando. Você pode ver que o sistema aí da sociedade é a pessoa trabalhar 8, 12, se precisar 18 horas para que algo aconteça na vida dela. E eu quero dizer para você que se você precisar de coisas para você ser feliz, você não vai chegar à felicidade. Você não precisa de coisas para ser feliz. Você pode ser feliz com as coisas que você já tem. Amém? Porque se você ficar buscando coisas, pessoas, para você alcançar a felicidade, então, certamente, nunca vai alcançar essa felicidade. Sabe por quê? Porque a impressão que a gente tem é que sempre está faltando alguma coisa. Não espere coisas, pessoas, para você ser feliz. Seja feliz com os filhos que você tem, com a esposa que você tem, com o trabalho que você tem, com a vida que Deus te deu. E daí para frente, as coisas que você deseja serão naturais. Cuidado com o fermento desse mundo. Que as pessoas, a moda, né? A desgraça do modismo. Às vezes a pessoa quer algo, não é nem porque ela gosta. Mas aqui em Blumenau não tem ninguém assim, graças a Deus. Mas é porque ela viu o outro tendo. Né? Não, se o fulano trocou de carro, eu também tenho que trocar. Não, se ela comprou o iPhone, o último novo, por que eu não posso? Uma tal de querer provar coisa para os outros. Né? Aí está lá com o celular top das galáxias, o último modelo, um carro top das galáxias, e está faltando arroz na despensa. Ou então está parcelado em 450 vezes. Você não precisa provar nada para ninguém. Não seja envolvido, não seja enganado, não seja iludido pelo fermento desse mundo. Levante a sua cabeça e olhe para o alto como fazia o rei Davi. Se Ele suprir a minha necessidade, amém. Se Ele me der condições para eu ter, amém. Se Ele me der condições para eu alcançar, para eu conquistar esse ano, esse mês, amém. Mas nem por isso eu vou abandonar o meu Senhor. Porque tem um monte de gente frustrada no nosso meio, pessoal, frustrada, entristecida, porque faz comparações. Sabia disso? Se compara com os outros, atenta para a vida dos outros, se entristece porque o outro tem e ela não tem, está amarrado. Salmo 37, abra aí por favor, para a gente meditar. Salmos 37. Como o rei Davi, quero te louvar,
A minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer: te amo, meu Senhor. te amo, meu Senhor. Para terminar, deixa eu falar isso aqui para você. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Aí ele dá um conselho, ó: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e Ele o quê? Satisfará os desejos, sonhos, os projetos do teu coração. Fique preocupado se com os outros é mais fácil, se para os outros é melhor, se com os outros é diferente. Se preocupe com isso. Ele diz: não fica preocupado com os malfeitores. É como a erva do campo, hoje está verde, amanhã está murcha, vai secar, vai desaparecer. Confie no Senhor, agrada-te. Quando ele fala agrada-te do Senhor, é diferente de você agradar a Deus. E agora ele está dizendo para você se agradar de Deus. Há momentos que ele diz: você precisa agradar a Deus, com a sua obediência, com a sua fidelidade, com a sua entrega. Mas agora ele está dizendo que você tem que se agradar dele. Ou seja, como é que eu me agrado de Deus? Quando eu tenho prazer de estar na presença dele, quando eu tenho prazer de fazer a vontade dele, não é por obrigação. Outro dia eu estava conversando com um pastor e a gente estava falando exatamente sobre isso. Às vezes tem vários tipos de pessoas que servem a Deus. Umas porque têm medo de ir para o inferno, outras porque querem apenas as bênçãos, outras porque não querem ser castigadas, têm medo, e outras finalmente servem a Deus porque amam a Ele. E lá no Salmos 91 está escrito, 14 se não me engano: porque a mim se apegou com amor, eu te livrarei, saciá-lo-ei, te abençoarei e te mostrarei a minha salvação. Como que Deus quer que a gente se aproxime dele? Com amor, não por interesse. Eu confesso para vocês que eu fui para a igreja porque eu precisava de ajuda. Eu não sabia quem era Deus, eu só ouvia falar dele. Eu precisava de um milagre, eu tinha um problema sério com perturbação, eu tinha um problema sério com enfermidades. Então eu fui porque eu precisava de algo. Mas quando eu cheguei lá, eu encontrei algo ainda melhor, que foi a presença dele. Amém? E logo eu entendi, mais importante do que as bênçãos é o abençoador. Você pode falar isso? Mais importante que as bênçãos é o abençoador. Se você tem o abençoador, você tem todas as bênçãos. Mas se você só tem uma bênção, você não tem um abençoador, e logo até essa bênção se perde. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Mas não é para fazer isso aqui, ó: entrega hoje e pega de volta amanhã. Não, Deus, só está demorando muito para fazer, deixa que eu faço. Já que o Senhor não fez como eu gostaria, então deixa que eu faço. Entregar é você entregar, é aquilo que eu disse, é você segurar de mão aberta. Amém? Está nas mãos do Senhor. Eu deixei nos cuidados dEle, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Ele diz ainda: confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. E não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Descansa. Mas não
no sentido de deixar acontecer por obra do acaso. Não. Descansar é você confiar, contar com a direção dele. Não precisa crescer desesperadamente. Não precisa e não queira que tudo aconteça de uma hora para outra. Deixa que as coisas ao seu devido tempo, elas vão acontecer na sua vida. E o tempo de Deus é o mais especial, porque se encaixa. Só quando aconteceu o que tanto você quer e que parece estar demorando, é que você vai entender que aconteceu no momento que tinha que acontecer. Provérbios, a Bíblia ensina, a bênção antecipada traz desgosto. Quantas pessoas que por causa da sua insistência, por causa do fermento dos fariseus, do fermento desse mundo, as coisas aconteceram na vida dela, de uma forma assim, rápida, assustadora. Só que da mesma forma que ela conquistou, que ela construiu, também se destruiu. Quem está ouvindo aí? Da mesma forma que aconteceu aquilo que ela queria tanto, agora não faz mais nenhum sentido ela ter aquilo. Tudo que você conquistar forçadamente, na correria, com o fermento desse mundo, não vai fazer sentido na sua vida. Apenas se apegue a Deus, se aproxime dele, e o mais ele está aqui, e o mais ele fará.